Amém. A paz do Senhor, amém, irmãos? Hoje, na abertura do culto, aleluia, qual foi o texto que foi lido? Salmos 100, né? E sabe o que me chamou a atenção? Foi o assunto dos Salmos, porque é o assunto que eu vou pregar, amém? Olha só, olha a epígrafe, um salmo de ação de graças, amém? Hoje o que Deus colocou no meu coração é para falar sobre gratidão e sobre ingratidão, amém, irmãos? E eu queria ler com vocês alguns textos, e eu queria que você meditasse nesses textos. Essa semana eu pedia para Deus confirmação a respeito dessa palavra. É uma palavra que eu acho que eu nunca preguei sobre gratidão, né? E quando eu abri o YouTube, apareceu de cara assim, testemunho do Danilo Gentili. E aí estava lá o versículo bíblico, e eu fui ouvir aquele texto, né? Aquela história dele. Falei, pô, esse cara é um cara legal, vou ouvir a história. E o testemunho dele era todo sobre gratidão, em meio a desgraças, né? Porque o começo da vida dele foi só treva. Mas por que treva? Porque nós somos muitos imediatistas. A gente olha muito para o que nos rodeia e equipara ao que está acontecendo conosco para trazer uma motivação de gratidão. E na verdade, nós devemos ser gratos a Deus independente de qualquer coisa, né? Eu vou começar aqui com o Salmo 103, que diz assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Amém, irmãos? Não se esqueça dos benefícios do Senhor. Hoje eu conversava com o Everton, fui levar ele no aeroporto. E começamos a conversar e ele começou a falar de José. E o quanto José foi fiel a Deus em meio a provas. O quanto José tinha motivo para se esquecer de Deus e ele não o fez. O quanto José era íntegro na sua fé em Deus. E ele começou a citar as etapas da vida de José. E ele começou a pregar para mim no carro, e começou a falar e falar. E eu comecei a olhar para aquela história com a ótica que está no meu coração, a respeito da gratidão. O quanto aquele homem precisava passar por aquela história, por aquela prova. O quanto ele precisava ser testado em pequenos ambientes. Ele foi testado na casa do seu pai, rejeitado, esmagado, açoitado, vendido, humilhado, se tornou um escravo. Talvez para entender o que é ser um menor, talvez para entender o que é ser um bastardo, talvez para entender o que é ter necessidade, eu não sei. E como escravo, ele foi fiel a Deus. A sua fidelidade fez ele sofrer de cara, porque o chefe daquele lugar perseguiu ele porque ele não abriu mão do seu Deus. O chefe daquele lugar disse: só o teu Deus pode tudo? Não é possível que o teu Deus cuide das coisas. Trazendo para a linguagem de hoje, o teu Deus cuida do céu, cuida da terra, cuida das plantações. Como assim? Nós temos um Deus para cada coisa. Mas ele não abriu mão do seu Deus. Porque ele não abriu mão do seu Deus, ele sofreu. Quando Deus veio com graça sobre ele,
Ele se tornou o principal da casa dele. O seu senhor o colocou como administrador de tudo. E agora a sua prova era o único bem mais precioso do seu senhor, que era a sua esposa. E ele foi fiel. E por ele ter sido fiel, mais uma vez, ele foi rejeitado, injuriado e foi lançado na prisão. E você vê que ele diz assim: como poderei eu pecar contra Deus e ao meu Senhor? E ele entra na prisão com o mesmo coração. Foi afligido, envergonhado, perseguido, mas Deus o honrou. E quando ele entra no lugar onde era o lugar da promessa de Deus, ele tinha uma história. Ele sabia compreender o que era ser preso. Ele sabia o que era compreender o que era ter necessidade. Ele sabia o que era compreender a dor do próximo. Ele era um homem grato. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5,18. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Jesus. Em tudo dai graças. Diga comigo, repita comigo. Em tudo dai graças. Só nas coisas boas? Em tudo é? Sabe por quê? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito de Deus. Então repita comigo: em tudo devo dar graças, confiando que o Senhor está comigo e que Ele é bom. Esse foi o Salmos que foi lido pela Ivone. O Senhor é bom. Aleluia. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito Santo. Dai graças. Não estou dizendo que a dor ou a tribulação é motivo de você se alegrar com a tua alma, com a tua carne. Mas Deus sabe mais do que nós. Para José chegar naquela posição, ele tinha que ter um caráter irredutível. Mas tinha coisas que José ainda não conseguia compreender e entender. E Deus fez ele passar por muitas circunstâncias, para que ele tivesse um coração de um governador, de um homem íntegro e correto. E o Everton disse para mim: porque quando a gente está na bonança, a gente esquece. Eu disse: Everton, em partes. José não esqueceu de Deus. Quando nós aceitamos o tratamento de Deus, e a promessa vem na nossa vida, nós não esquecemos e não deixamos de dar graças, porque sabemos que foi Ele que nos colocou naquele lugar. Mas quando assumimos uma posição ao qual nós achamos que foi por causa do nosso mérito, da nossa força, então achamos que não precisamos da graça. Eu gosto muito da história do rei Asa, eu sempre cito essa história, porque ele era o menor dos menores. Pediu ajuda para Deus, Deus deixou ele top, ganhava tudo, e ele se esqueceu de Deus. E nem na sua doença lembrou de Deus. Consegue entender? O que o orgulho e a vaidade pode fazer com a gente? 2 Timóteo 3, verso 2. Jesus,
Timóteo 3:2. É necessário, pois, 2 Timóteo, eu estou pegando primeiro. Verso 1: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos. O que é ser amante de si mesmo? Pensar mais em nós. Gananciosos, presunçosos. O que é ser presunçoso? Achar algo acima do que é. Blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos. Diga comigo: ingrato. Profanos. Vivemos tempos difíceis, onde as pessoas se tornaram ingratas. Aleluia. Números 11:4. Os estrangeiros que estavam no meio deles desejaram muito outro alimento, e os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará a carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos alhos poró, das cebolas e dos alhos. Aleluia. Sabe o que esse texto está falando? Ele está falando para você lembrar o diabo é tão sujo. Os estrangeiros chegam no meio do povo de Deus e eles começam agora a persuadir: queremos comer algo diferente. Sabe quando o Salmos 1 diz assim, para você não sentar na mesa dos escarnecedores? Porque o conselho do ímpio corrompe. O estrangeiro chega do lado do povo de Deus e começa a dizer: bom era antes, porque antes você estava feliz, você tinha alho, você sorria, você brincava. Mas sabe o que o estrangeiro esquece de dizer? Que eles eram escravos, destinados à morte, destinados ao inferno, destinados a não ter liberdade. Destinados à tristeza no final do dia, destinado a carregar um vazio do tamanho de Deus. Mas não, ele quer te distrair, e ele faz você olhar com os olhos naturais. Mas nós não enxergamos a Deus com os olhos naturais. Ele é o Pai dos Espíritos. Agora, porém, estamos definhando, em nenhuma coisa vemos senão este maná. Livres, com alimento, com o cuidado de Deus, mas ingratos. Trabalhavam de sol a sol, eram açoitados, injuriados, não tinham direito à liberdade. Mas agora, na condição de livre, reclama do cuidado e da provisão de Deus. Por quê? Porque o maná não é o que eu espero. O meu ventre não deseja o maná, porque não compreende o mover de Deus e nem o agir.
O que Deus tem é muito maior, está acima do que nós imaginamos e pensamos. Mas lembra de José? José precisou ser aprovado, mas para ser aprovado, precisa ser provado. Ninguém é aprovado sem ser provado. Ninguém tem excelência sem ter treinamento. Ninguém passa numa prova sem fazer a prova. O maná era como semente de coentro, e a sua aparência como de resina. Aleluia. Aleluia. Abra em Salmos 95. Aleluia. Eu acho legal que as pessoas dizem assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é isso, irmãos? Hã? E aí quando você imagina isso, você já começa a imaginar a tua vitória, a tua bênção chegando. Não é assim? Mas você não consegue imaginar que em meio à cova com os leões, você também pode. Você não consegue imaginar quando Davi chegou diante do gigante, o povo todo com medo, e ele dizendo: quem é esse incircunciso? Porque eu posso. Eu vou contra ele com Deus dos exércitos. Não importa o tamanho dele, não importa o poderio bélico que ele tem, eu posso. Talvez você não consiga imaginar o que era aquele homem. Um exército ficou com medo de um homem. Não devia ser qualquer coisa. Será, irmãos? Para um exército arregar e todos os dias ser humilhado por aquele homem, não era qualquer homem. A arma daquele homem era tão grande que precisava de ajuda para ser carregada. Diga, a prova às vezes vai parecer grande, e às vezes até vai ser grande, se eu olhar para mim. Mas Davi não olhou para ele. Davi não disse que ele estava vindo contra Davi. Ele disse: quem esse incircunciso pensa que ele é, para afrontar o Senhor dos exércitos? Ele não trouxe a sua glória porque ele não tinha. Alguns brincam e dizem que ele foi levar queijo para os seus irmãos. O menino da entrega. Ele era um homem de tanto glamour, que quando ele começa a falar com Saul, seus irmãos olham para ele e dizem: o que tu quer, Davi? Conheço a tua maldade. A família. Conheço sua presunção. Consegue entender? Cuidado com o conselho do ímpio. Cuidado com quem te rodeia. Aleluia. Falei Salmos 95, não foi? Aleluia. Glória a Deus. Olha só. Vinde e cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo, a rocha da nossa salvação. Diga: Ele é a minha rocha. Ele é a minha salvação. Apresentemo-nos diante dele com louvores, celebremo-nos com salmos. Você sabe o que é salmodiar? É você declarar que ele é grande. Aleluia. Porque o Senhor é grande.
Deus, grande rei acima de todos os deuses, com D minúsculo, porque só há um Deus. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes são suas, seu é o mar, pois Ele o fez. Aleluia. Oh, aleluia. Seu é o mar, pois Ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou, pois Ele é o nosso Deus, e nós, o povo do seu pasto, e a ovelha da sua mão. Se hoje ouvirdes a voz, e não endureçais o coração, como em Meribá. Meribá é lugar de provação. A palavra Meribá significa prova, aquele que é provado, lugar onde eu serei provado. Não endureçais o coração em meio a provas. Diga, eu posso estar em Meribá, mas o meu Deus ainda é vivo. Ele é a rocha minha. Aleluia. Orakai choremehas. Aleluia. Glória a Deus. Cadê Meribá? Noventa e seis, 8? 95, 8. Pronto, por isso que eu estou procurando errado. Não endureçais o coração como em Meribá, como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram e me provaram, e viram a minha obra. Durante 40 anos estive irritado com aquela geração. Diga, Deus estava irritado. Sabe por quê, irmão? Porque eram murmuradores, porque eram ingratos. Deus o tirou eles de terra ruim, de escravidão, para ser o seu rei, o seu dono, o seu pai, para cuidar deles, para mudar o seu interior, para transformar a sua tristeza, tirar as suas vestes de tristeza e trazer vestes de alegria. Aleluia. Durante 40 anos estive irritado com aquela geração e disse: é um povo ingrato de coração, e não conheceu os meus caminhos. Quando tem essa palavra conheceu, eu gosto de trocar por reconheceu, aceitou. Deus estava dizendo o caminho o tempo todo, mas aquele povo não queria ir pelo caminho. Não era oculto aos olhos deles. O Senhor falava com eles e os conduzia. Deus disse para Moisés: você será a minha boca. Deus falava com o povo. Não era oculto o caminho a eles. Eles não aceitavam o caminho. Um povo de coração duro. Diga, não serei ingrato. Diga, não serei ingrato. Sabe por que às vezes você reclama da tua roupa? Porque você tem uma roupa para reclamar.
Porque o dia que você não tivesse uma roupa, você ia dizer: ah, como eu queria ter um vestido, como eu queria ter uma calça. Sabe por que você reclama da sua casa? Ou talvez você more até de favor, não sei. Porque você tem um teto. Eu fui na casa de uma pessoa, um homem de Deus. Eu não vou falar porque quem sabe ele ouve, né? E eu fiquei muito constrangido. Eu me senti fútil, porque minha casa parece um palacete perto da dele. E eu vi aquele homem feliz. O quanto nós estamos apegados às coisas. O quanto nós colocamos condição para estar satisfeitos. Uma igreja que procura assentos confortáveis para que o culto seja melhor. Na África, eles ficam 9 horas em pé. No sol, às vezes. Na chuva, às vezes. Diga: eu não sei o que é isso. Também não sei, mas acontece. Não, mas lá não tem banheiro. Será que na África tem um banheiro bonito que nem esse, irmãos? Que nem o nosso? Ventilador. O meu apóstolo foi no encontro de um profeta, do Honório Cutani, o apóstolo Honório Cutani. Ele disse que foi 9 horas de culto. Quando acabou o culto, o cara foi para o monte. E ele disse: aquele neguinho lá é terrível. Não cansa. E ele não falou isso desonrando ele. Ele falou isso reconhecendo que nós ainda somos muito devagar. Mas sabe por que essas pessoas são assim? Porque elas não vivem na nossa fartura. Elas não vivem na nossa fartura. Quando o homem de Deus chega, eles batem palma. Sabe por quê? Porque eles reconhecem que Deus está usando aquele homem. Mas aqui a gente vai em cada esquina ter uma igreja, com assentos, cadeira, banheiro, mestres de acordo com o que eu quero. Eu não estou aqui para te constranger, irmão. Eu quero fazer você refletir. Por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Diga: Deus, Ciro. Por quê, irmãos? Porque não receberam o caminho de Deus. Porque acharam que os seus caminhos eram melhores do que o do Senhor. Sabe como Jesus se manifestou para nós? Diga: o caminho. Quer dizer que lá Deus já falava de caminho? Já. Deus lá já falava de caminho. Salmo 106. Verso 13. Cedo, porém, se esqueceram das obras e não esperaram o seu conselho. Deixaram-se levar pela cobiça no deserto. Diga: cobiça. Cuidado com a cobiça. Cuidado com o que você deseja fora de Deus. Tentaram a Deus na região árida, de sorte que lhes satisfez o desejo, mas fez definhar as suas almas no deserto. Quando as coisas ficam escassas, a nossa alma definha. Oh, aleluia.
Deuteronômio capítulo 8. Quem lembra que eu já li esse texto? Esses dias eu li esse texto. Oi? Deuteronômio capítulo 8. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Verso 12. Para não suceder que depois de teres comido e estares fartos, de teres edificado boas casas e habitado nelas, e depois de se multiplicarem as tuas vacas e as tuas ovelhas, e aumentar a tua prata e o teu ouro, tudo quanto tens, se ensoberbeça o teu coração, e te esqueças do Senhor o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, da escravidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpião, de terra árida, e sem água, onde fez jorrar para ti a água da pedra, dos rochedos, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, a fim de te humilhar e provar, e ao final te fazer bem. Diga bem. Não digas no teu coração: a minha força e meu poder, meu braço, me proporcionaram esta riqueza. O quê? Deus está falando que eu não posso me ensoberbecer? Sabe o que eu não gosto? Eu não gosto é quando as pessoas afirmam certas máximas. Eu tenho que sofrer para aprender. Isso é uma mentira. A Bíblia diz que o sábio ouve o conselho e o tolo menospreza. Ouça o conselho. Quer um conselho? Te humilha. Quer um conselho? Espera em Deus. Quer um conselho? Não traga glória para a tua força. Pastor, quer dizer que eu nunca posso dizer que eu fiz algo? O apóstolo Paulo diz assim: não se vanglorie acima daquilo que tu é. Deus já te deu conhecimento, Deus já te deu estatura, Deus já te deu conhecimento. Não seja hipócrita, parecendo, eu não posso falar que eu sou bom. Não, tem coisas que Deus já te deu, tem coisas que você já é sábio, mas não seja sábio aos teus próprios olhos. Eu não posso dizer, eu não conheço nada. É mentira isso. Isso é falsa humildade. Eu conheço algumas coisas e eu sou provado nisso, e Deus espera que eu seja fiel nisso. Mas Ele quer mais de mim. Ele quer um coração grato. Porque quanto maior for a minha gratidão, maior vai ser a minha dependência dEle. Seja dependente do Senhor. Aleluia. Se soberbeça no seu coração e te esqueças do Senhor o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões, da terra árida, e sem água, onde fez jorrar para ti água da pedra, nos rochedos, que no deserto te sustentou com maná dos teus pais, que os teus pais não conheceram, a fim de te humilhar e te provar, e ao final te fazer bem. Não digas no teu coração: a minha força e o meu poder, o meu braço me proporcionaram esta riqueza. Antes te lembrarás que o Senhor, o teu Deus, que te dá força para adquirires riquezas,
confirmando a aliança que jurou aos teus pais, como hoje se vê. Se porém te esqueceres do Senhor o teu Deus, e andares após outros deuses, servindo e adorando, e prostrando-se, hoje contra vós, que certamente perecereis. Hoje Deus já está dizendo: quer confiar em mim? Eu cuido de ti. Quer andar em ti mesmo? Vai perecer. Quer procurar ídolos? Vai perecer. Mas parece que está tudo dando certo. Não se preocupa, você vai perecer. Deus não mente. Deus não mente. Aleluia. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, pois, se não quiseres obedecer à voz do Senhor, o vosso Deus. Obediência eu quero, não sacrifício. E o texto final, Números 20. Aleluia. Toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim. No primeiro mês o povo ficou em Cádiz, e ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Como não havia água para a comunidade, diga: não havia água, não havia suprimento. Mas eles não andavam com Deus? Quer dizer que com Deus também pode faltar as coisas? A Bíblia diz que as coisas ruins também acontecem com o justo, e com o injusto também. A Bíblia diz que o dia mau vem. Não seja menino mimado, imaturo. Não faça chainha com Deus quando vem a coisa ruim. Mesmo que você não entenda, você olha para Deus e diz: Deus, eu não entendo, eu não sei o final, eu não sei como vai ser, mas eu sei que Tu está comigo. Tem coisa que a gente é limitado demais para entender. Se coloca no lugar de José. Deus dá um sonho para o cara: tu vai ser o cara grande. Será que lá dentro do poço, quando os irmãos dele afrontavam e queriam matar ele, pisavam nele, ele pensava que ele seria grande? Ou ele só via a morte? Será que quando ele chegou naquela terra como escravo, e ele foi envergonhado, ele conseguia ver a grandeza das coisas aos olhos nus? Para de tentar entender as coisas. Confia no Senhor e se joga. O amanhã pertence a Deus e o hoje pertence a ti, porque é hoje que você confia. Se no dia de hoje você obedecer, o presente é nosso. O que eu faço com a graça de Deus de hoje? O que você faz? Se endurecer o teu coração, perecerá. É hoje. É hoje, não é amanhã. Deus fala contigo hoje. Se quiseres. Eita, Deus bom, Ele não te obriga. Ele até te conduz. Ele sofre. Ele se irrita. Mas sabe por que ele se irrita? Porque Ele quer o teu bem. Eu ouvi uma pregação hoje, e a mulher disse assim: a pastora, sabe quando você chega na sua filha ou no seu filho e diz assim: não vai para a rua, porque o carro pode te pegar. A criança fica indignada, porque ela não entende nada. Mas aí o que a mãe diz? É para o teu bem. Você pode ser atropelado, você pode se machucar. É para o teu bem. Por que Deus pede essas coisas? Diga: é para o meu bem. É para o propósito que Ele tem na minha vida. Por que eu passo por essas coisas? Diz: é para o meu bem.
mas Ele está comigo. Além dele estar com você, Ele está em você. Ele é a tua vida, Ele é a tua provisão, Ele ainda é o pão, o maná, Ele ainda é o sem fermento, o sem pecado. Ramaço e Kamai. Como não havia água para a comunidade, o povo ajuntou-se contra Moisés e contra Arão. Quem Moisés e Arão representavam? Diga Deus. E o povo se ajuntou contra Moisés e contra Deus. Por quê? Porque eles não entendiam e eles não concordavam com a situação. Como assim? Lá eu era escravo, mas eu comia. Lá eu era escravo, mas eu fazia o que eu queria na minha hora de folga. Lá eu era escravo, mas eu comia, eu bebia, eu fazia minhas coisas. Contendeu o povo com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos expirado, como expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Sabe o que eles estão dizendo? É melhor morrer do que deixar Deus nos conduzir. É melhor morrer do que não ter água com Deus. Sabe você, quando deseja morrer? Covarde. A Bíblia diz que aquele que suicida não tem parte com o Senhor, porque é covarde. Esse desejo não vem de Deus. Ele te ajuda. Olha para Ele, você não está sozinho para querer morrer. Sabe por que os tímidos não herdarão o reino do céu? Porque eles não reconhecem que Jeová é a nossa bandeira. Eles têm vergonha do que os outros vão pensar. Eles têm vergonha de assumir que Jesus é o Senhor. Já parou para pensar por que Deus diria que pessoas tímidas não herdariam o reino do céu? Não estou falando de uma pessoa que é mais calada, eu estou falando de uma pessoa que é tímida, que não quer se expor e nem expor a sua bandeira, nem expor suas convicções, nem expor o seu Redentor, o seu Cristo, que não se coloca diante da situação como Davi fez e disse: eu sei que Ele está vivo, eu sei que é o meu general, Ele é o meu general. Não seja tímido diante da circunstância, não se cale. Aleluia. Porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que nós e nossos animais morramos aqui. Olha como esse povo é inteligente. Eles já até entenderam a mente de Deus. O objetivo de Deus trazer a gente para cá é para morrer. Presunçosos. O que? Eles são presunçosos? Diga: eu também sou e fui. Nós somos muitas vezes e começamos a questionar e debater Deus. Sim ou não? Porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar terrível. Não há cereais, nem figos, nem vides, nem romãs, nem água para beber. Espera aí. Em algum momento dessas citações você ouviu dizer que não tinha Deus? Que não tinha cuidado de Deus? Que não tinha provisão de Deus? Não. Não tinha os manjares que o mundo pode oferecer. E o que está sendo revelado aqui? O coração do povo.
Não é o de Deus. Não é Deus que está sendo exposto. É o povo dizendo: nós não queremos você, nós queremos os romãs. Nós não queremos você, nós queremos o que o Egito oferecia. É impossível Deus trabalhar com um povo que não reconhece Deus. Porque a primeira coisa que tem que acontecer é o arrependimento e a morte. Se o povo está sendo conduzido por Deus, ainda esperando no seu próprio ventre, eles não estão atrás de Deus. O seu ventre é o seu Deus. E aonde estiver dando mais, eles vão. Está entendendo? Então Moisés e Arão foram adiante do povo, à entrada da tenda da congregação, e se prostraram com a face em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. Você consegue imaginar agora Arão e Moisés se prostrando diante de Deus na tenda, e a glória de Deus vem sobre aquele lugar, diante de um povo murmurador e reclamador? Disse o Senhor a Moisés: toma a vara, ajunta o povo, tu e teu irmão Arão, e na presença deles ordenai a rocha que dê suas águas, assim lhes tirarei água da rocha, e dareis a beber ao povo e aos seus animais. Preste atenção no detalhe. Moisés, diga à rocha que dê água. Ele diz para dizer, falar com a rocha. Ele diz para pedir a rocha. Está entendendo? Pastor, por que você está frisando isso? Porque Cristo é a rocha. Olha o que Moisés fez com a rocha. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado Moisés. Arão reuniram o povo diante da rocha, e lhes disseram: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraram água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. Ele pediu a rocha, ou ele bateu na rocha? Quantas vezes nós batemos? Não é para você bater, é para você pedir. Sabe o que isso custou Moisés? A entrada na terra de descanso. Moisés não entrou na terra prometida porque ele feriu a rocha. Ele não entendeu que não era a força dele que ia fazer manar água, mas era o pedir a ele. Não é a tua força. Que isso, pastor? Onde está escrito isso? Vamos continuar. Feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, a água jorrou abundantemente, e a comunidade e seus animais beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim. Irmãos, no que eles não creram? Na maneira, na forma. Parece a mesma coisa, mas não é. Para me santificar diante do povo, diante dos filhos de Israel. Cadê aqui? Visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, não introduzirei este povo na terra que lhes dei. Estas são as águas de Meribá, onde os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que nele se santificou. Diga: lugar de provação. Eles foram reprovados. Não seja ingrato. Está passando pela prova,
vai dando glória a Deus. O cara pode estar até não entendendo o que está acontecendo, mas vai dando glória. Quando a coisa está difícil, você vai dizer para Deus: Deus, eu não consigo compreender, eu não consigo entender, não consigo até ver uma saída, mas eu sei que você criou todas as coisas, que você conhece os segredos da humanidade, você pode até estabelecer favor sobre a minha vida, você pode fazer a água sair da rocha, fazer dinheiro brotar. Pai, eu não quero te limitar, tu tem a multiforma de agir, de fazer. Só quero dizer para o Senhor: está doendo. Diga, seja sincero, mas não abra mão de confiar em ti. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles disseram: se Ele quiser nos livrar, bom, mas também se Ele não quiser, bom. É Deus, é Deus. Sabe, às vezes as pessoas dizem: ah, mas tu não tem medo de morrer? Se eu morrer, eu sei para onde eu vou. Se eu morrer, porque eu não sirvo mais para o meu propósito. Eu amo a minha filha, eu amo meus filhos, a minha família, mas eu acho que o Senhor deve ser muito melhor. Está entendendo, irmãos? Não seja ingrato. Comece a praticar mais. Essa pastora que eu estou ouvindo, eu morro rindo, porque ela tem uma maneira dinâmica de falar, simples, e ela diz assim: sabe quando você acorda e está com preguiça de limpar a casa ou fazer as coisas? Está cansado? Bota o pé no chão e diga assim: eu tenho pernas para caminhar, obrigado, Jesus. Não olha para o teu cansaço, procure algo para agradecer. Teve uma época na minha vida que as pessoas olhavam para mim e diziam assim: o Jonathan gosta de carro velho. E eu dizia: não, eu gosto é de não andar a pé. Sabe por quê? Porque as pessoas estão olhando para os romãs. Elas acham que é a aparência que vai satisfazer elas. E sabe qual era a minha oração? Eu dizia: Deus, pode ser velho, mas não deixa quebrar, porque eu preciso ir para os lugares. E não quebrava. E quando eu tinha moto e ela estava irregular, eu dizia para ele: ó Deus, tu sabe que está irregular, e eu estou andando porque eu preciso ir para o trabalho, mas se eu não tenho dinheiro para pagar, porque se eu tivesse eu pagava, então me livra. Tu acha que ele fazia o quê? Nunca foi preso um veículo meu irregular. E eu fui parado diversas vezes em blitz. Não estou dizendo, te motivando a andar irregular. Eu estou dizendo que é a condição do teu coração que vai trazer favorecimento para a tua vida. Eu não fazia de propósito. Eu agradecia o que Deus estava me dando e eu dizia: com isso é que eu vou vencer. Se é com a motinho velha, é com ela que eu vou chegar lá. Se é com a motinho irregular, é com ela que eu vou chegar lá. Se é com a casinha ruim, é com essa casinha que eu vou ser feliz. Se não tiver carne, vai ter arroz para agradecer. Eu creio em cura. E quando eu peguei Covid, você acha que eu fiquei reclamando? Eu disse: Deus, obrigado, porque ainda que eu passe pelo fogo, o fogo não vai me destruir. Olhe para aquilo que tem merecimento de louvor e graça. Ele é digno de toda honra e todo louvor. Seja grato, grata, agradeça a Deus. Quando você chegar na tua cama, você pegar aquele travesseirinho velho, você abraça ele e diz: Deus, obrigado, porque é fofinho. Quando você pegar aquele cobertorzinho, você diz: Deus, obrigado, porque ele é quentinho. Quando você pegar aquele copo de água, você diz: Deus, potável.
Você tem noção do que é ficar uma semana sem água? Um mês? Uma vida? Tem noção do que é carregar quilômetros, balde de água suja, de barro, para se alimentar? Quem dirá tomar água? Quem dirá tomar banho? Somos privilegiados. Por isso que somos ingratos. Me disseram que as pessoas têm que perder para dar valor. São máximas, eu não acredito nas máximas. Eu acredito numa coisa. Sabe o que eu acredito? Que se o meu coração for grato, eu não preciso passar por um monte de coisa. Para que eu vou precisar passar pela prova se eu posso ouvir e obedecer? Para que eu vou precisar me lascar se eu posso ser obediente? Deus diz não vai, tu não vai. Deus diz dá, dá. Irmãos, eu lembro um testemunho que eu ouvi, que eu não esqueço desse testemunho. O irmão tinha o dinheiro para um enxovalzinho Peba. Diga Peba. Peba, simplesinho. Chegou na igreja, Deus fala para ele assim, dá a oferta. Ele olha para a mulher e fala assim, Deus, tu vai me matar. Minha mulher vai me matar, Deus. O único dinheiro para o enxoval. Como é que a gente vai cuidar do nosso filho, Deus? Mas, ó Deus, se o Senhor convencer ela também, tudo feito. Ele vira para ela e diz assim, ó, Deus mandou o dinheiro do enxoval. Mas acho que no fundo ele queria dizer assim, ela vai dizer não, tá tudo certo. Sim ou não? Aí ela virou para ele assim, foi Deus que mandou? Foi, pode dar. Ele foi lá e deu. Quando acabou o culto, ele recebe 2 ligações. Ó, tem um presente para você, tem um presente para você. Quando ele foi ver, era 2 enxovais. Ele disse assim que era coisa de luxo, que aquele dinheiro dele não dava nem para comprar um pedaço. Por quê, irmãos? Porque ele obedeceu. A tua força traz maldição, irmãos. Agora ele é a tua força. É Cristo em mim. Amém, irmãos? Quem entendeu? Então diga assim, não serei mais ingrato. E se eu for, me arrependerei rápido. Amém, irmão? Porque se nós errarmos, irmão, o importante é reconhecer. Amém? Porque é uma construção. Você sabia que Deus te compara a uma casa que Ele está construindo? Ele diz que nós somos uma casa edificada por Ele. Deus está colocando tijolinhos em você. Amém, irmão? Glória a Deus por isso. Coloque-se de pé. Pai, nos dá um coração grato, Pai. Nos dá um coração, meu Deus, que te agradece. Temos muito a agradecer, Senhor. Mas a Bíblia diz, Pai, que as paixões desse mundo nos distraem. E nós largamos, meu Deus, a palavra, Pai, que deveria nos gerar fé. E olhamos, meu Deus, para o Egito, olhamos, meu Deus, para as alegrias do mundo. Ajuda-nos, meu Deus, a olhar para Ti. A confiar, Pai, que o Senhor está conosco, em mim, em nós, conosco. Que o Senhor é o nosso guarda, que o Senhor não dorme nunca. Que o Senhor é a nossa fonte. Pai, Tu não é homem para que minta. Tu não é infiel, Tu é justo ou fiel. Obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Deus, pelo Teu cuidado. Te agradeço, meu Deus, porque muitas vezes eu não compreendo e eu não entendo. Te agradeço, meu Deus, porque muitas vezes eu errei e o Senhor me deu oportunidade de fazer de novo. Muitas vezes, Pai, eu fui desaprovado. Eu agi como um menino, Pai, mas